Fala galera, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Flávio e esse canal é um canal muito recente. Bom, hoje eu tô aqui pra falar sobre o Enem 2023, que é uma coisa que geralmente todos os anos me impacta muito, né? E eu não poderia ficar sem comentar a respeito desse exame. Agora o comunicado que eu gostaria de falar com vocês. Tende a ser um vídeo com uma dinâmica um pouco diferente do anterior, que era mais um vídeo sobre a minha apresentação, que durou cerca de 2 minutos. Provavelmente esse eu vou falar bastante. E eu não gosto muito de fazer... Na realidade, eu ainda estou com um pouco de preguiça nessa relação de edição de vídeo. Então, quando o vídeo é um pouco extenso, você tem que fazer algumas modificaçõezinhas ali, né? Fazer alguns cortes e eu vou tentar fazer isso minimamente possível. Mas vamos lá, vou ter o auxílio de um quadro aqui para tentar manter a minha linha de raciocínio, para ela não se perder. Então, o recado tá dado, simbora comigo. Galera, então, vamos falar sobre a primeira pergunta que eu criei aqui na minha cabeça agora e eu vou responder para a gente começar a dar a contextualização desse vídeo. E aqui vai ser puramente opinião minha e da minha experiência com o exame. Bom, a primeira vez que eu me deparei assim, com o nome Enem foi no ensino fundamental 2, se eu não me engano, né? Que fala, acho que foi ele por volta do 5º, 6º ano. Eu tinha um professor que falava bastante, passar no Enem para entrar numa universidade pública. E a partir dali, como ele ficava, sabe, sempre citando isso, citando, eu acredito que eu tenha sofrido um pouco de lavagem cerebral. Não quero culpar ele não, mas enfim, eu acredito que eu sofri um pouco de lavagem cerebral. Por quê? Porque eu comecei a partir dali a enxergar o Enem como porta de sucesso, uma porta de uma realização, e não como um meio de um auxílio para me ajudar a conseguir o que eu queria. Porque são coisas distintas, são coisas diferentes, como eu só vou ter sucesso se eu fizer essa prova, se eu tirar uma boa nota e entrar numa universidade pública, não privada, né? Porque a gente, pelo menos na minha percepção, da minha vivência, o sucesso era uma escola ou uma universidade pública, né? E aquilo entrou na minha cabeça de um jeito que mexeu com toda... Nossa, tinha... Algum infeliz resolveu me ligar. Mas bora, simbora. Aquilo ali me fez perceber que ódio, perdi a linha de raciocínio. Aí a partir daquele ponto eu comecei a ver aquela prova como um símbolo de sucesso, sabe? Eu tenho que fazer essa prova, ter sucesso. Eu passando nela, né, que é no SISU, eu vou ter o sucesso que eu almejo. E não é bem assim não, que as coisas funcionam. Mais pra frente, depois de muita insistência, eu ainda estou insistindo um pouco nisso, eu fui descobrindo que, tipo, cara, as coisas não funcionam desse jeito. E provavelmente aquele professor nem passou numa universidade pública, hein? E ainda introduziu na minha cabeça que eu tinha que passar numa universidade pública. Então, como eu ia dizendo, esse foi o meu 9º ano de Enem. 9º ano de inscrições no Enem. Então, dessas 9 inscrições que eu fiz, uma eu não fui, 2 foi como treineiro, e que funcionou direitinho pra mim foi a de 2018 e de 2019, que eu consegui entrar
para algumas faculdades, só que eram muito longe da minha realidade, né? Eram muito distante de onde eu morava e batia aquela insegurança, eu também era novo, né? E batia aquela insegurança de ir e não dar certo, e eu estar numa cidade muito longe, enfim. Só que aí entrou a pandemia, né? E eu não sei se isso mexeu um pouco com a minha cabeça, mas eu acredito que sim, porque eu comecei a desenvolver bastante ansiedade. Tipo, eu já era um pouco ansioso, mas a partir de 2020 eu me percebi que eu estava bastante ansioso, principalmente durante a prova. Então eu me preparava o ano inteiro para fazer a benedita da prova. Só que quando eu chegava lá eu ficava estático, principalmente diante do mais temido, que é a redação. E eu ficava com bloqueio criativo. Então de 2020 eu acho que eu fui um dia e faltei o outro, ou deixei a redação zerada, acho que esse eu deixei a redação zerada. Aí o de 2021, que foi no mesmo ano, né, eu acho que eu faltei algum dia. E o de 2022, que eu também já havia me preparado, eu comecei a me iludir com algumas coisas, sabe, de faculdades. E eu simplesmente faltei. O segundo dia, porque eu me considerei péssimo na redação. E eu tirei 720, que assim, cara, é uma nota considerável. E eu faltei no segundo dia. Eu preferi assistir filme com a minha mãe. É inacreditável a minha capacidade de me auto-sabotar. Enfim, chegamos então finalmente no de 2023. Bom, nesse de 2023, a porcaria do meu celular resolveu dar memória insuficiente. Mas é isso, né? Vamos lá então. Nesse de 2023 eu já sentei lá e falei, Flávio, pelo menos termina, velho. Termina essa benedita dessa prova. Então tá, né? Tá aqui o meu caderninho que eu ainda não olhei. Não quis olhar gabarito esse ano, ficar correndo atrás, porque antes eu fazia isso. Corria atrás pra saber o resultado, não sei o quê. Mas eu falei, não vou fazer isso. Aí é a prova amarela, né? Aí eu já gostei aqui, ó. Bati o olho e falei, pô, a frase lá já começou a me ajudar, né? Sou o exemplo de vitórias, trajetos e glórias. Falei, é esse ano. Esse ano vai. Enfim, aí a primeira coisa que eu fui foi lá na redação. Pra já preparar meu psicológico. Velho, eu bati o olho nisso aqui e falei, eu não acredito, Deus, você ouviu as minhas preces. Olha aqui. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Velho, eu já sabia o que eu ia fazer. Só que eu tenho uma questão, que pode ser a questão de muitos, que é a organização do tempo. E eu troco muito as minhas teses, porque eu começo a pensar, nossa, isso aqui não tá legal, deixa eu trocar. E ali meu tempo vai, meu filho, meu tempo vai. Enfim, o que era pra ser uma coisa boa, que Deus me ajudou, né, no tema, que eu tinha propriedade para falar desse tema. Pela primeira vez na vida, eu tinha propriedade para falar de um tema do Enem. Mas não deu certo. Não deu certo. Olha, eu já lancei isso aqui, né? Achei todo fora da curva, peguei lá, arranquei essa página mesmo, falei, vou arrancar essa página, vou aproveitar isso aqui. Aí eu falei, tá, vamos lá. Aí já tinha definido a minha tese. Assim, o que eu ia falar? Velho, eu sou enfermeiro, sou técnico de enfermagem. Falei, pô, velho, tem tudo a ver. Enfermagem com cuidado. E essa profissão, geralmente, ela é mais desempenhada por mulheres, certo? Por mulheres.
E aí tinha toda essa questão da valorização da enfermagem, porque é um trabalho muito mal remunerado e é um trabalho primordial para a sociedade. Então ali eu já tinha um repertório. Então eu falei, pô, vou falar disso, né? Vou usar a pandemia também e tudo mais. Aí depois, o que eu vou fazer? Eu lembrei, gente, depois eu vou mostrar ali no meu notebook que ele tá até aberto, que eu tinha postado uma vez no meu stories sobre a Argentina ter, ter aprovado que o trabalho realizado pela mulher dentro de casa para os cuidados do filho ser contado como tempo para a previdência social, para ela poder se aposentar. E eu achei aquilo inacreditável, eu fui lá e postei no meu Instagram. Só que eu não lembrava se já tinha sido aprovado ou se ainda estava em votação, né? Eu falei, eu vou usar isso, óbvio. Aí eu tentei utilizar. Tipo, gente, eu tinha a faca, a manga e a faca na mão, pela primeira vez nessa história. Só que o que acontece? Eu me perdi na organização. Como sempre, eu sempre me perco na organização. Aí, cara, deu 1 hora, eu ainda não tinha preenchido meu gabarito, eu tinha feito a contextualização só e tinha começado a fazer meu argumento 1. E já tava assim, mais ou menos. Mas aí depois eu resolvi dar uma mudadinha e tudo mais. Eu sei que, olha, eu consegui passar o gabarito e de 90 questões, eu não preciso nem contar com 90, 89. Porque eu errei na hora de passar pro gabarito a porra de uma questão. Eita. Sabe, uma questão fácil. A questão 16. Ela é uma questão fácil, eu errei. Eu tinha acertado. E eu errei na hora de passar pro gabarito. Então eu já começo ali com 89. Tá, voltando pra redação. Meu argumento 1 ficou o ó do Borogodó. Meu argumento 2 ficou o ó do Borogodó. Cara, o 1 ainda foi melhor desenvolvido, mas o 2 foi uma sacanagem com a minha cara. Por quê? Porque eu não tinha tempo. Teve que baixar um espírito pra mim, igual o Chico Xavier, e começar lá na própria folha, porque não tava dando tempo. E ainda, eu tive que comprimir a minha letra demais da conta. E mesmo ela comprimida, não tava dando espaço. Mas ainda assim, gente, foram 30 linhas, mas não acho que ficou bom. Aí depois eu comecei a achar que eu tava tangenciando o tema, né? Falei, ai, cara, rambola, tô tangenciando o tema. Mas aí já era. Ficou 5 linhas pro meu desenvolvimento, pra minha conclusão, que, tipo, da redação toda, de todas as competências, das 5 competências, 200, pra mim, é garantido na competência 5, se eu tivesse o tempo. Por quê? Porque é isso aqui, ó. Você só precisa retomar suas teses na competência 5, retoma as suas teses e tem que ter agente, finalidade, meio modo, ação e detalhamento. Se tiver isso, cara, você conseguiu 200. Só que não teve isso, porque era 1 minuto. Eu tinha 15 minutos para fazer a conclusão. 15 minutos. Aí, como não desenvolvi um bom argumento 1 e um bom argumento 2, eu comecei a achar que eu estava tangenciando o tema. Aí entrei aqui em umas paranoia e comecei a ir lá tentar escrever, né, o máximo que eu consegui da conclusão também, mas ficou um cocô. Desses aqui,
Eu não sei nem se eu coloquei 3. Eu não sei nem se eu coloquei dos 5 elementos que tinha que ter, eu não sei se eu coloquei 3. 3. Mas pelo menos eu entreguei. E eu dei um ponto final naquela história. Mesmo estando um horror. E aí a mulher falou, gente, falta 1 minuto. E eu ainda tava na segunda linha, na terceira linha da conclusão. Ou na... Saca? Fora que eu comecei, na conclusão, eu comecei a errar. Então vai ter uns rabiscos, assim. Eu falei, gente, cara, só tinha 5 linhas. E praticamente uma linha inteira eu tive que riscar, porque eu errei o raciocínio na hora. Enfim, mesmo tudo isso não acontecendo, eu não saí. Cara, triste realmente eu saí, né? Não tem como não sair triste. Mas eu não saí depressivo, porque nos últimos anos, cara, nos 3 últimos Enem, 2020, 21 e 22, eu faltava os outros dias, porque eu começava a me sentir insuficiente e tudo mais. Enfim, é isso. Eu vou dar só uma breve pausa aqui e já volto. Galera, voltei e eu tinha até escrito aqui uma frase porque eu ia iniciar uma nova linha de raciocínio, porém o meu celular resolveu querer me sabotar. E tá dando muito espaço insuficiente porque eu sou pobre e não tenho dinheiro para comprar um celular de 256 GB de memória. Portanto, meu celular tem apenas 32 GB. Eu gostaria que esse vídeo tivesse sido um pouco mais engraçado, um pouco com mais cara de Flávio, com comentários ácidos e um pouco de surtos, porém não foi. Mas eu entreguei aqui, posso ter entregado o meu mínimo, mas eu vou entregar assim mesmo, porque antes feito do que perfeito. Então é isso, decidi que eu não vou fazer modificação nenhuma no meu vídeo, vou só juntar todas as etapas aí e lançar no YouTube. E cá entre nós, velho, é isso que eu entreguei e tchau. Não vou mostrar meu notebook, não vou fazer porcaria nenhuma. Paz e amor, como é que fala? Acende um incenso e bora pro segundo dia de Enem, tá?